É isso aí, pessoal. Voltamos. Vamos lá. Continuar, então, a falar da barra de ferramentas formatação do Word. Saca só. Na barra de ferramentas de formatação do Word, eu falei para você que a gente ia formatar uma palavra. Aí eu usei as ferramentas de formatação da palavra e você não precisou, você viu lá que não foi necessário selecionar as funções. Exemplo, eu não selecionei a palavra para aplicar a formatação de palavra. Eu não selecionei a palavra para aplicar negrito, itálico, sublinhado. O que caiu na prova do concurso? Por exemplo, caiu na prova do concurso da Polícia Federal. Do jeito que está aqui, o cara perguntava para remover o sublinhado da palavra. Para remover o sublinhado da palavra preguiçoso, é suficiente clicar no botão sublinhado. Com certeza, verdadeiro lá. Ó. Tanto para remover como para inserir, tá vendo? Tanto para remover como para inserir. Ó. Removi o sublinhado da palavra preguiçoso. Removi o negrito. Coloquei o negrito. Tá vendo? O itálico. Tá aí, ó. Ok. Tá aí. Então, a ideia do formatação de palavra. Agora, eu vou pegar um parágrafo qualquer aqui, ó, esse. E vou começar a usar as ferramentas de formatação de parágrafo. Ó. Clico no centralizar, tá vendo? Ó? Todo o parágrafo foi centralizado. Clico no justificar, tá vendo? Todo o parágrafo foi justificado. Gente, e eu posso clicar no comecinho do parágrafo aqui, ó. Se eu clicar em centralizar, o parágrafo será centralizado, ou posso clicar aqui, ó, no finalzinho do parágrafo, aqui, ó, depois do ponto final. Também, se eu clicar em alinhar à esquerda, ele será alinhado à esquerda. Independente se eu cliquei aqui dentro, se eu selecionei, ou se eu cliquei aqui. Tá certo? Não tem diferença. Em qualquer uma das ações, você consegue executar esse elemento aí. Beleza? O que mais eu posso fazer de formatação para o parágrafo? Para você visualizar assim, ó. Você pode colocar uma borda do parágrafo. Tá aí. Coloquei uma borda. Certo? Centralizei. Vou colocar marcadores, ó. Marcadores. Tá lá. Vou colocar espaçamento entre linhas. Tá vendo o botão espaçamento entre linhas aqui, ó? É importante ver o botãozinho. Colocar espaçamento entre linhas 2. Tá lá, ó. Todo o texto ficará com espaçamento entre linhas 2. Removi o espaçamento entre linhas. Tá aí, removi o espaçamento entre linhas. Tá certo? Vou colocar aqui, ó. Agora, eu vou tirar os marcadores e vou colocar aqui recuo. Tá vendo? Esse botão aqui, ó, chama-se diminuir, e esse aqui aumentar, recuo. Diminuir é porque você está indo em ordem decrescente na barra, tá vendo? Você está indo à esquerda, ó, da direita para a esquerda, então ele está diminuindo, 12, 11, 10, tá certo? E o aumentar é porque você está indo do lado contrário, está indo em ordem crescente aí. Tá aqui, ó. Aqui está o ponto do recuo, esses dois caras aqui, ó. Tá? O ponto do recuo. O aumentar, recuo. E o... Desculpa, aqui é o recuo da primeira linha e o recuo deslocado, de tudo. Dá uma olhada que quando eu usar esse cara aqui, ó. Tá aqui. Quando eu clicar o botão aumentar recuo, ou apertar a tecla Tab de tabulação, ó, ele vai mudar o meu recuo, só que só o da primeira linha, ó. Depois do deslocado. Eu quero manter o deslocado aqui e da primeira linha aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Esse é o recuo da primeira linha, que é o que manda nesse cara. E esse é o recuo deslocado, que é o que manda no restante do parágrafo todo aqui, ó. Bacana. Cliquei aqui no aumentar recuo, ó. Olha lá. Aumentar recuo, ele vai aumentando o recuo para cá. Diminuir o recuo,
Vai jogando para cá. O parágrafo todo. Viu que eu não precisei em nenhum momento selecionar o parágrafo. Professor, se eu quiser selecionar o parágrafo, eu posso, mas não é necessário, tá? Não é necessário. Aí. Então tá. Tá aqui. Bora lá. Agora, moçada, eu vou colocar esse parágrafo. Eu vou colocar esse parágrafo centralizado, com marcação. E vou pegar uma palavra aqui, a palavra projetados. Vou pegar a palavra projetados aqui e vou aumentar o tamanho da fonte. Vou colocar cor vermelha, realçado em amarelo, negrito, itálico e sublinhado. Tá aí. O parágrafo está formatado de um jeito, a fonte projetados também. Agora eu vou usar um botãozinho aqui que foi muito famoso em prova de concurso, que é o botão pincel. Tá? O botão pincel serve para copiar as características de formatação. Então eu clico na palavra projetados, clico no pincel. Anota aí primeiro o que o botão pincel faz. Tá? Anota aí primeiro o que o botão pincel faz. Em qualquer editor de texto, tá? Word, Excel, e aí vai. Botão pincel. Copia as características de formatação de um objeto para outro. Botão pincel. Copia as características de formatação de um objeto para outro. Anotou? Bonitinho? Fechou. Vamos lá. Vamos nessa. Tá aqui, ó. Cliquei na palavra projetados, cliquei no botão pincel. O que aconteceu? Nada. Nada aconteceu. Aí venho aqui, ó, e clico na palavra marrom aqui em cima, tuft. A palavra marrom ficou com a mesma característica de formatação de projetados. E o parágrafo da palavra marrom ficou com a mesma formatação do parágrafo da palavra projetados. Está vendo aí? É para isso que ele serve. É assim que ele funciona. Bacana. Chove. Agora eu posso simplesmente selecionar a palavra projetados. Não tinha selecionado antes, tá? Selecionar a palavra projetados, clicar no botão pincel e clicar aqui na palavra formato. Veja, a palavra formato ficou com a mesma característica de formatação de projetados, porém não levou do parágrafo. Por quê? Porque eu selecionei a palavra. E se eu quiser aplicar mais de uma palavra? Eu tenho que selecionar aqui, ó. E se eu quiser aplicar em vários locais diferentes? Só levando a característica da palavra. Então, eu seleciono aqui e clico 2 vezes no botão pincel. Cliquei 2 vezes no botão pincel, eu posso aplicar aqui. Eu posso aplicar aqui, aplicar aqui, aplicar aqui. Tá vendo? Posso executar várias vezes essas ações aqui. Tá? Para desfazer, ou seja, para desabilitar, é só clicar no botão pincel de novo ou apertar a tecla ESC de escapar. Beleza. Jovens, nós estudamos aí um pouquinho dos botões, das barras de ferramentas, padrão, formatação. Eu peço-lhes que vocês estudem cada um dos botões. Não deixe passar. Tá ok? Vai estudando botãozinho por botãozinho, item por item, vai ganhando as informações. Tá certo? Eu vou fazer aqui com vocês as questões referentes a esse assunto nas provas do INSS. Tanto de analista como técnico. Tá? Então vamos lá, para a prova de
Vamos lá. Pode exibir aí. Olha, na sua lista de exercícios, nós temos aqui, tá, uma figurinha. E é um texto cujo o nome do documento é Aquecimento Global, na prova do INSS passado, tá? E aqui ele tem o texto, ó. E começa assim: nos últimos anos, vírgula, o fenômeno conhecido como aquecimento global tem sido um tema recorrente. O filme Uma Verdade Inconveniente contribuiu para dar, tal, então tá aqui. Aí ele coloca aqui para você, ó. Considerando a figura acima que ilustra uma janela do Word de 2003 com um documento em processo de edição, julgue os itens abaixo. O ato de aplicar um clique simples entre a letra S da palavra anos e a vírgula à direita dessa palavra, e, a seguir, acionar a tecla Backspace, inserirá, e ele está afirmando, inserirá erro de concordância no texto mostrado. Verdadeiro item, tá? O item é verdadeiro. Por quê? Porque, de fato, isso vai acontecer. De fato, será inserido um erro de concordância no texto mostrado. Bacana? Olha, só para te mostrar como é que... O que ele estava querendo te dizer com isso? É assim, ó. Ele escreveu assim no texto, ó. Nos últimos anos, vírgula. Aí ele pede para você clicar aqui, entre a vírgula e o S, tá vendo? E apertar Backspace. Tuft. Vai inserir um erro de grafia? Claro que vai. Vai inserir um erro de gramática, um erro gramatical. Tá vendo o sublinhadozinho verde aí, ó? Por quê? Porque é nos últimos anos. Então, nos últimos anos, deu um erro de, inserirá erro de concordância no texto. Com certeza, verdadeiro item. Bacana? Está aqui o texto, está aqui a informação. Vamos lá dar uma olhada na prova de técnico, ó. Com relação ao Word 2003 e a outros aplicativos utilizados em computadores pessoais, julgue. Cadê? Sumiu? Ah. Diversos programas de computador disponibilizam um menu denominado Ajuda, por meio do qual o usuário pode ter acesso a recursos que lhe permitem obter esclarecimentos sobre comandos e funcionalidades dos programas. Principalmente no BR Office a gente usa isso. Atualmente, há programas em que é necessário que o computador esteja conectado à internet. Há programas, existem programas. Que o computador esteja conectado à internet para que funcionalidades do menu Ajuda possam ser usadas de forma efetiva, tá? É verdade. É correto. Vou te mostrar no Word 2003, menu Ajuda, aí ele tem aqui, ó, menu Ajuda, tá? E você vai poder usar essa opção aqui, ó, Office Online, tá vendo? Microsoft Office Online. Então, você vai poder usar as opções da internet. Então, o item próximo aí da sua lista é verdadeiro, tá bom? Bom, o outro item da sua lista aí, que deve ser a questão número 7, né?
Porque o outro era a questão 6, estava editado errado ali. No Word 2003, ao se clicar no menu Editar, é exibida uma lista de comandos, entre os quais se inclui o comando Dicionário de Sinônimos. No menu Editar, não. Tá? A opção Dicionário de Sinônimos não está no menu Editar. Tá bom? A opção Dicionário de Sinônimos está no menu Ferramentas Opções. Tá beleza? Ferramentas Opções. Portanto, essa questão está erradíssima. Tá aí. Essa questão está falsa. Jovens, vamos então começar a falar do Excel. Tá? A gente vai começar a falar do Microsoft Excel, do PowerPoint, para a gente fechar isso aí. Olha, quero que você visualize o seguinte. Você tem que se conscientizar da necessidade que existe de você ir, aplicar a ferramenta, clicar no botãozinho, fazer exatamente o que nós falamos para você fazer. Vamos começar a falar do Excel e você vai ter uma ideia e uma base de como aplicar essa ação. Olha, nós vamos falar um pouquinho do Calc, do Excel 2003 e 2007, tá bom? Do Calc e do Excel 2003 e 2007. Tanto faz, tá? Tanto faz. As aplicações são similares. As aplicações são idênticas. Por quê? Porque o Excel nada mais é do que uma aplicação simples da matemática. Ah, professor, tenho muita dificuldade no Excel. Não. Na verdade, você não tem dificuldade no Excel, você tem dificuldade na matemática. E a gente vai tentar superar isso aqui, colocando como é que esse negócio aparece para você. Tá certo? A sua dificuldade aí pode ser num pequeno procedimento matemático, mas em usar a ferramenta, isso basta um treino. Tá beleza? Vamos lá. Jovens, o Excel ou o Calc, e esse Excel pode ser 2003, 2007, pode cair de 3 maneiras para você na prova. Essas 3 maneiras são os princípios básicos, tá ok? Princípios básicos, os botões, que são os que mais aparecem, e algumas funções. Princípios básicos, os botões e algumas funções. Vamos ver como é que aparecem os princípios básicos aí. Os princípios básicos nós temos aí. Como é que eu faço para iniciar uma fórmula no Excel? Como é que eu faço para iniciar uma operação no Excel? Como é que eu faço para fazer isso acontecer? Abrir uma fórmula, iniciar uma operação. Veja. Coloca na telinha aí. Eu vou abrir o Excel aqui. E a gente vai falar de algumas funções básicas deles. Lembrando, ó, que o Excel aqui tem uma opção chamada pasta, tá? O Excel aqui é composto de uma pasta. As pastas compostas de planilhas, tá certo? As planilhas compostas de células. Tá vendo aqui? Célula. E uma célula é o encontro de uma coluna com uma linha. E aqui nós temos os chamados cabeçalhos da coluna. Ó. Cabeçalho da coluna. Cabeçalho da coluna. E aqui o cabeçalho da linha. Cabeçalho da linha. Tá vendo? Bacana. Vamos escrever isso aí antes da gente começar a falar da abertura da fórmula. Vamos escrever numa observaçãozinha aqui, depois a gente segue. Ó. O Excel, Calc, composto de uma pasta composta de planilhas, uma planilha composta de célula, uma célula composta de linha e coluna.
Tá aí. Gente, pergunta da prova do Banco de Brasília, BRB, CESP, que falava o seguinte: o que acontece quando você clica numa célula vazia do Excel e aumenta o tamanho da fonte? Ao clicar em uma célula vazia qualquer do Excel e aumentar o tamanho da fonte, o que acontece com a estrutura da célula? Letra A, nada, porque você aumentou o tamanho da fonte. Letra B, aumenta a altura da linha. Letra C, aumenta a largura da coluna. Ou letra D, aumenta a altura da linha e largura da coluna. Dá uma olhada no que acontece, ó. Cliquei, ou isso serve para o calque também, tá? Cliquei numa célula vazia qualquer, aumentei o tamanho da fonte, de 10 para 26. Olha o que acontece. Tadã! Aumenta a altura da linha, tá vendo? A altura da linha foi aumentada. Porém, somente nesta célula é que a fonte será modificada, ó. Vou escrever alguma coisa aqui. Tá vendo aí? Só nessa célula a fonte foi alterada. Portanto, a questão tinha como resposta aumentar a altura da linha. Fim. Agora, eu posso clicar aqui, ó, no cabeçalho da coluna, tá vendo? No cabeçalho da coluna. E posso selecionar toda a coluna. Eu posso clicar aqui, ó, no cabeçalho da linha, ó. Cabeçalho da linha e selecionar toda a linha. Mas posso clicar aqui também, ó, no que eu chamo de cabeçalho da planilha. E selecionar toda a planilha. Bacana. Aumentei o tamanho da fonte. Aumentei o tamanho da fonte. Tenho aí essa função. Legal. Eu vou digitar aqui alguns valores. Vou digitar aqui alguns valores e vou fazer algumas perguntas para você. Olha, eu quero iniciar uma operação, eu quero abrir uma fórmula, eu quero fazer uma continha assim, a mais simples que existe, 2 mais 2. Por que o Excel não fez essa conta? Eu quero pegar a célula A1, quando eu vou dar um nome a uma célula, lembre-se, já brincou de batalha naval? Então tá, é coluna, linha, tá? Célula B3. É essa célula aqui. Então, quando eu for escrever, eu vou escrever assim, ó. B3. Bacana? Pode ser em minúsculo ou em maiúsculo, não tem problema. Então, eu vou pegar A1, célula A1, que vale 2, menos célula A4, que vale 1. Por que ele não faz a conta? Porque para toda operação no Excel, no Calc, em qualquer planilha eletrônica, ok? Você precisa iniciar com um comando. E esse comando é o igual. Tá? O igual é o comando-chave para você abrir uma fórmula, para você iniciar uma operação. O igual é o comando-chave. Porém, uma prova feita pela Fundação Carlos Chagas perguntou para você uma coisa interessante acerca desses tópicos no Excel. Agora a gente só está restringindo ao Excel, hein? A perguntinha foi do TRF, 5ª região, que falava o seguinte: qual dessas alternativas não pode ser usada no Excel? Tá, ok? Não pode ser usada no Excel para iniciar uma operação. Tá? Qual dessas alternativas não pode ser usada no Excel para iniciar uma operação? Letra A, o sinal de igual, o sinal de mais, o sinal de menos, a barra ou arroba. E aí, muitos mesmo, assinalaram essa questão de forma errada. Por quê? Porque no Excel, você pode usar, no Excel e no Calc, ó, aqui, ó, põe aqui. No Excel e no Calc, você pode usar o igual, o mais ou o menos para iniciar uma operação. Professor, tem que ficar decorando até isso.
Não, criatura, você precisa lembrar só que há necessidade do igual. O mais e o menos é acessório. Você raramente vai ver isso em prova, mas você vai ter que lembrar que você pode usar isso aí. Tanto no Excel como no cálculo, você pode começar a fórmula assim, ó. Observe. Observe. Coloca na telinha aí. Isso. Escrevi aqui, ó, igual 2 mais 2. Agora ele faz a conta. Igual 2 mais 2 é 4. Agora, se eu substituir o igual pelo mais 2 mais 2, faz a conta. Agora, dá uma olhada, gente. Eu só escrevi o mais. Olha o que ele fez. Tirou o mais e colocou o igual, ó. Tirou o mais e colocou o igual. Não tem problema. Tá? Coloquei aqui o menos. Ó, menos 2 mais 2. Tá aí. 0. Menos 2 mais 2 é 0. Mas dá uma olhada no que ele fez com o menos. Colocou igual junto com o menos. Agora, quando eu for escrever uma fórmula aqui, ó. Se eu colocar aqui o igual, ele vai funcionar A1 menos A4, 2 menos 1 é 1. Vou escrever uma fórmula aqui, por exemplo, usando a função de autossoma. Soma de A1 até A4, tá vendo? A soma de A1 até A4. Nesse caso aqui, ó, eu posso usar sempre que existir uma função, ou seja, função é uma palavra que denota a operação. A operação de adição está sendo denotada aqui pela palavra soma, ok. Então eu vou tirar a palavra, vou tirar o igual, posso colocar o mais, claro que posso. Vou tirar o mais e o igual, vou colocar o menos. Mas o menos vai interferir no resultado. Bom, a gente não está discutindo isso. Só estou falando assim, eu posso colocar o sinal aí e ele vai funcionar? Vai, pronto. Agora, olha cá, a surpresa, o arroba. Eu posso usar o arroba? Posso. E ele vai funcionar. Viu que eu digitei o arroba e ele transformou no igual? De novo, ó. Coloquei o arroba e ele transformou no igual. Bacana. Se eu usar a barra não funciona, tá? A barra não funciona. Gente, uma outra coisa. Se eu usar o arroba aqui, ó, no 2 mais 2, ele não funciona, tá? Se eu usar o arroba aqui no A1 menos A4, ele não funciona. Ele só funciona se existir uma função. Então, vamos anotar isso aí como observação, tá? Anota aí como observação. Olha.